Olá, povo de Deus! Estamos iniciando mais uma live. Esta é uma live diferente. Nós vamos entrar no mundo de Enoque. Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. E nós vamos conhecer o mundo de Enoque. Mas vamos conhecer o mundo de Enoque de um modo que talvez você nunca tenha visto sob esta ótica que nós vamos estar transmitindo hoje. O nosso texto base para nós entendermos o mundo de Enoque é Gênesis, no capítulo de número 5, porque quando lemos Gênesis no capítulo de número 5, o versículo 21, nós estamos lendo o modo como Enoque viveu. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Metusalém é um personagem conhecido na Bíblia. Metusalém foi o homem que mais viveu neste mundo. Ele viveu por 969 anos. Ele viveu 969 anos. Enoque viveu equivalente a 1/3 do que viveu Metusalém. Enoque viveu, vamos ver aqui, Enoque, Deus o tomou para si com 365 anos. É interessante que Enoque viveu 365 anos. Como um ano nosso tem 365 dias. Para cada dia do ano, ele viveu o equivalente a um ano, 365 anos. A Bíblia diz 2 vezes que Enoque andou com Deus. Verso 22, andou Enoque com Deus. E depois, no verso 24, andou Enoque com Deus. Só que ali é acrescentado, e já não era, porque Deus o tomou para si. Que coisa extraordinária é a vida de Enoque. Deus o tomou para si. Enoque é um tipo do cristão que está se preparando para a volta de Jesus. Quem dera, quando contarem a nossa história, eles possam dizer: o César andou com Deus e Deus o tomou para si. Você andou com Deus e Deus o tomou para si. No livro de Hebreus usa a expressão, ele foi transladado, ele foi tirado da terra e levado para o céu. Isto é uma honra extraordinária na vida de Enoque. Enoque andou com Deus, Deus se agradou dele e Deus o chamou para si. A Bíblia nos Salmos diz que a morte dos santos é preciosa para ele. O apóstolo Paulo dizia que ele não sabia o que ele escolhia, se ele vivia aqui ou se ele morria, porque em ambos os lados era bom. Estando desse lado, ele podia falar da palavra de Deus, mas estando do lado de lá, se ele viesse a morrer, ele estaria com Cristo para sempre. Então, esse desejo anelante de estar com Deus, Jesus colocou na bem-aventurança. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quem dera o desejo maior, o desejo primário, o desejo fundamental de todo cristão, de todo nascido de novo, de todo filho de Deus, de toda filha de Deus, fosse o de querer ver Deus, de querer ver a Deus. E Enoque, Deus se agradou dele, porque ele andou com Deus. Na live de ontem, nós falamos sobre o que é andar com Deus. Andar com Deus é um estado consciente, em que nós desejamos isso para a nossa vida. O cristão, ele pode ter Deus andando com ele,
ou ele pode ter Deus andando com ele e ele andando com Deus. Na live de ontem fizemos a diferença. O cristão que tem Deus andando com ele, por que se usa essa expressão? A pessoa tem Deus andando com ele. Porque em João, capítulo 14, Jesus disse: o Espírito habita em vós, por isso habita em vocês, por isso vocês conhecem ele. Quando nós recebemos Jesus como Salvador, o Espírito Santo, concomitante à nossa decisão de receber Jesus, o Espírito entra dentro de nós, faz uma obra de regeneração, ele nos transforma em uma nova criatura e a partir daquele momento ele passa a habitar dentro de nós. Como ele habita dentro de nós, ele mora dentro de nós, o apóstolo Paulo, aos Coríntios, ele fala: será que vocês não sabem que vocês são o templo do Espírito Santo? Então nós somos o templo do Espírito Santo, ele está habitando dentro de nós. Portanto, quando nós caminhamos, por onde quer que a gente vá, ele está conosco. Por isso que nós dizemos que o cristão é um homem, é uma mulher, que tem a sua fé em Jesus Cristo. Por conta desta fé, ele é justificado em Cristo Jesus. Por conta desta justificação, ele se torna uma nova criatura. Ele se torna uma nova criatura. E o Espírito Santo passa a habitar dentro dele. Então, aonde quer que ele vá, uma vez que ele tem o Espírito Santo, uma vez que ele está selado, por onde quer que ele vá, o Espírito de Deus vai junto com ele. O Salmo 23, foi citado na live de ontem, retrata esta realidade. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Esta é a razão porque eu disse que todo cristão nascido de novo, Deus anda com ele em qualquer condição. Quer o cristão tenha consciência desse fato, quer ele não tenha consciência desse fato. Quando eu digo consciência, significa uma consciência continuada, uma consciência de que ele de fato sabe que maior é aquele que está com ele do que está no mundo. Ele tem essa consciência de que ele é filho adotado por Deus e que ele é habitação do Espírito Santo. Porque ele tem essa consciência, ele anda com Deus, ele vive nessa expectativa. Ontem nós falamos, e depois nós vamos voltar à vida de Enoque, mas é muito importante nós traçarmos essa linha temporal. A nossa vida, ok? Num dado momento, nós recebemos Jesus como Salvador. Quando nós recebemos Jesus como Salvador, a vida que nós passamos a ter, depois que recebemos Jesus como Salvador, é uma vida em Cristo Jesus. Então nós contamos a nossa vida antes de receber Jesus e depois que recebemos Jesus. Este é o ato da salvação. É a situação básica mais elementar de um cristão. É a sua posição estacionária. Se ele está parado, ele não está fazendo nada, ele já tem essas bênçãos de Deus. Ele é uma nova criatura e ele tem o Espírito Santo. Agora, se ele é um homem consciente, ele tem um alvo. E este alvo dele é também Jesus Cristo. Por que nós estamos colocando a cruz atrás e a cruz na frente? A cruz atrás significa eu já recebi Jesus como meu Salvador. A cruz na frente, eu estou olhando no livro do Apocalipse, quando é dito que João teve uma visão e viu um cordeiro como havendo sido morto. Então, a figura do cordeiro, ela é vista no céu.
Se ela é vista no céu, qual é a lógica de vida deste cristão? Ele quer sair do ponto em que ele está e ir para o alvo, que é a cruz, Jesus. E o alvo dele é ser igual a Jesus. Então ele está caminhando em direção àquele alvo. E quando ele caminha em direção a este alvo, ele precisa ter um modelo. O apóstolo Paulo, ele se apresenta como este modelo. Ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então ele tem este modelo e ele quer caminhar de acordo com esse modelo, e ele está caminhando para a cruz, que é para ele o alvo. O apóstolo Paulo fala do alvo da soberana vocação. Se ele está caminhando nessa direção, ele está caminhando em direção e dentro do reino de Deus. Ele está caminhando em direção ao reino de Deus. Agora, note uma coisa. Quando Jesus fala acerca do reino de Deus, ele diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E aí ele diz: e se você fizer isso, as demais coisas vos serão acrescentadas. O que são estas demais coisas que estão sendo acrescentadas? Em Mateus capítulo 6, diz o que nós temos que comer, o que nós temos que beber, e o que nós temos que vestir. Então são três coisas básicas que a Bíblia diz que nós devemos, que nos são acrescentadas quando nós caminhamos nesse modelo. O que havemos de comer, o que havemos de beber e o que havemos de vestir. O que havemos de comer? Então aqui está colocada a nossa saúde. Então, quando nós falamos acerca de comer, está bem em voga hoje, nós temos que ter cuidado da nossa saúde, as coisas que nos serão acrescentadas. Se andarmos em direção ao alvo, que é Jesus, que é Cristo, então nós temos acrescentado a nossa saúde. Nós também temos acrescentado o que é beber. E beber está associado com o lazer. Ok? Lazer. Escrevi lazar. Com o lazer. Então essa segunda coisa que nos é acrescentado, o lazer, o beber. A terceira coisa que nos é acrescentada, nós podemos colocar aqui como seria o trabalho. Nós podemos colocar como a finança, porque a palavra trabalho pode estar associada ao trabalhador e o empreendedor pode não se encaixar, mas todos nós precisamos das nossas finanças. Então, este é o mapeamento cognitivo de um homem que anda com Deus. Este é o mapeamento cognitivo de um homem que anda com Deus. Ele aceitou Jesus como Salvador, ele se tornou uma nova criatura,
o Espírito Santo habita dentro dele, ele tem um alvo que é o próprio Cristo, que ele quer ser igual a Jesus, ele quer se modelar em Jesus. Esse modelo, o apóstolo Paulo, ele se apresenta como esse modelo, então ele tem um modelo, e à medida que ele está caminhando nessa direção, ele está caminhando em busca do reino de Deus, em busca da justiça de Deus, e à medida que ele vai subindo essa trajetória, ele vai tendo uma maior necessidade de um respaldo nas coisas desse mundo, no que há de comer, beber e vestir. E Jesus diz que estas coisas vão sendo acrescentadas. Então nós colocamos aqui a saúde, o lazer e as finanças, ok? Então isto é andar, a expressão de um homem que anda com Deus. E nós encontramos Enoque, um homem que andou com Deus. Agora aqui, eu quero fazer uma ressalva, uma observação. Quando nós estamos lendo a Bíblia fala de Enoque e fala que Enoque andou com Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é o nosso livro de regra de fé e de prática. Este é o livro que nos instrui em todas as áreas da nossa vida. Quando nós, por exemplo, abrimos a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, Paulo tem uma instrução para a esposa, depois ele tem uma instrução para o esposo, depois ele tem uma instrução para os filhos e depois ele tem uma instrução para os pais. Então significa que ele tem uma instrução que envolve toda a família, o esposo, a esposa, o pai, a mãe e os filhos. Depois, no capítulo 6, que ele está falando das instruções para os filhos e para os pais, Paulo também tem uma instrução para o empregado e para o empreendedor, ou o empregador, ou o negociante. Então, quando nós olhamos estas coisas aqui, estas coisas nos serão acrescentadas, saúde, lazer e finança. Paulo, dentro das instruções da palavra de Deus, nós temos instruções para todas as áreas da nossa vida. Seja a área financeira, a área comercial, a área de marketing, todas as áreas da nossa vida, nós encontramos instruções na palavra de Deus ou princípios na palavra de Deus que modelam o nosso comportamento, que define a nossa maneira de viver. Ok, mas por que eu estou chamando a atenção para esse aspecto da palavra de Deus nesse contexto de andar com Deus antes de entrar na história de Enoque? Porque quando lemos o Salmo de número 119, nós encontramos o seguinte: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A Bíblia é a palavra de Deus. Se ela para sempre está firmada no céu, Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, é um cânon fechado, formado por 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Esses livros foram escritos por aproximadamente 40 autores diferentes, que viveram em épocas diferentes, em um período de 1.600 anos de história. Eles escreveram, todos eles, inspirados pelo Espírito Santo. Então, a palavra de Deus, como um todo, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. E aqui, por causa desse entendimento, eu creio firmemente que a palavra de Deus, a Bíblia, os 66 livros, eles serão conservados por toda a eternidade. Isso significa que daqui
1 bilhão de anos, daqui 10 bilhões de anos, daqui 500 bilhões de anos, a Bíblia continuará sendo um livro de estudo para todos os seres criados e inteligentes que houverem no universo. Entenda uma coisa, a palavra de Deus, ela foi preservada milagrosamente desde a sua composição original até chegar em nossas mãos, como ela ainda vai se perpetuar na eternidade. Então, este livro, que é a palavra de Deus, este livro está escrito no céu. Lembra que em João capítulo 17, o versículo 3, na definição que Jesus dá do que é vida eterna, ele diz assim: a vida eterna é isto, conhecer a Deus, Pai, e conhecer o Filho a quem Deus o Pai enviou. Então, se a vida eterna é um processo de crescimento continuado, esse conhecimento continuado começa em nossos dias e adentra a eternidade. Nós vamos para sempre aprender. E a palavra de Deus, a Bíblia, ela vai ser o livro base por toda a eternidade. O Salmo de número 138 diz assim: prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Então, o nome de Deus e a palavra de Deus está magnificada acima de tudo. E colocamos nesse contexto da palavra de Deus a Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Ele é o verbo que se fez carne. Jesus é a palavra de Deus personificada. Jesus disse: vocês leem a Bíblia, as Escrituras, querendo encontrar nela testemunhos acerca de mim. Testificação acerca de mim. E Jesus diz: e é a palavra que dá testemunho a meu respeito. Seja bem-vinda, Rita. Então, e Dora, seja bem-vinda. Entenda uma coisa. A palavra de Deus é absolutamente poderosa. O que eu estou querendo dizer com isso? Existe uma associação, uma instituição chamada Gideões. Os Gideões, eles trabalham com a distribuição do Evangelho, uma Bíblia semelhante a essa aqui. Eles distribuem essa Bíblia. Eles não falam nada, eles apenas entregam a Bíblia na mão da pessoa. Esta Bíblia aqui que eles distribuem é o Novo Testamento, Salmo e Provérbios. Existem muitas histórias na instituição dos Gideões, de pessoas que, lendo um único versículo da Bíblia, às vezes uma folha dessa rasgada que ele encontrou, ele lendo aquela folha, ele se converteu a Jesus Cristo. O que eu estou dizendo com isso? A palavra de Deus é tão poderosa que um único versículo jogado na rua, encontrado por uma pessoa, ela lendo aquilo é suficiente para ela entender a palavra de Deus e se converter a Jesus Cristo. Note mais uma coisa. A palavra de Deus, Hebreus capítulo 4, verso 12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é viva, a palavra de Deus, a Bíblia como um todo, ela é um componente vivo, que quando entra na pessoa, ela prevalece sobre aquilo que a pessoa pensa. Mais ainda, a palavra de Deus, Isaías 55, diz que ela vai e não volta vazia. Ela faz o que Deus manda e determina que ela faça. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo que se eu rasgar uma folha da Bíblia, jogar ela da janela do edifício e deixar ela ir voando, ela pode cair na mão do andarilho, ele pode ler aquela palavra e a vida dele é transformada. Agora, entenda uma coisa.
A palavra de Deus está em nossas mãos. Mas nos países onde há uma grande perseguição contra os cristãos, é raro o cristão que tem a Bíblia inteira. O Novo Testamento é uma dádiva, mas eles não têm. Em muitos lugares, e nós já ouvimos histórias, de que a Bíblia é rasgada folha por folha, e ela é entregue uma folhinha na mão de uma pessoa que está na cadeia. Ele está sendo torturado, e ele lê uma única folha. E aquilo desperta esperança para ele suportar a aflição de uma perseguição. E ele, depois que lê e memoriza, ele passa a folha para outro prisioneiro. E no outro dia ele recebe outra folhinha. E ele não pode rasgar, não pode deixar molhar, não pode deixar o carcereiro ver aquela folha da Bíblia. E aquela folha alimenta ele. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou falando que hoje nós vamos falar de Enoque. Enoque andou com Deus. Então vamos lá, vamos entender Enoque. Está vendo a Bíblia? A Bíblia tem no Novo Testamento, 1647 páginas. Então vamos ver. A Bíblia toda, essa Bíblia tem 1647 páginas. Então vamos procurar a vida de Enoque. Vamos recuar. E aí, quando a gente chega em Gênesis capítulo 5, no verso 23, então, esta folha, nasceu Enoque. O que Enoque sabia de Deus? O que está nessas folhas, 8 folhas. Enoque, ele só sabia o que estava do capítulo 5, quando aparece Enoque, no verso de número 21, no verso 19, nasce Enoque. Do capítulo 5 para trás, Enoque só conhece o que está escrito nessa parte da Bíblia. Ok? Então, vamos esquecer por um pouco de tempo tudo que a Bíblia tem. Tudo que a Bíblia tem. Vamos voltar para o mundo de Enoque. Vamos ficar só com o que Enoque sabia. E vamos tentar entender como é que Enoque andou com Deus, conhecendo só o que ele conhecia. A primeira coisa que eu quero colocar aqui é que nós temos Adão, o primeiro homem criado. Adão teve um filho. O filho de Adão chama Sete. O segundo homem depois de Adão. Adão teve teve Abel, mas Abel foi morto. Teve Caim. Caim teve uma descendência. Eu não estou falando da descendência de Caim. Eu estou falando da descendência de Sete. Não da descendência ímpia, mas da descendência santa. Então Adão teve Sete. Sete teve Enos. Enos teve Quenã. Quenã, ele teve Maalali. Maalali teve Jared. Você sabe quem foi Jared? Jared foi o pai de Enoque. Então, depois de Jared, teve Enoque. Depois de Enoque teve um filho chamado Matusalém.
Matusalém teve um filho chamado Lameque. Sabe quem foi Lameque? Lameque foi o pai de Noé. Então temos Adão, teve 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, se contar Adão, Adão 1, 2, 3, 4, 5, 6, os 7 homens nascidos na terra, a 7ª geração, é Enoque. Por que eu estou colocando todas essas informações aqui? Eu creio que você nunca pensou nisso. Você sabe em que ano Enoque nasceu? Enoque nasceu no ano 620, no ano 622. No ano 622, depois que Adão nasceu, depois que Adão foi criado, você conta 622 anos, nasce Enoque. Agora, se surpreenda com isso. Você sabe quantos anos tinha Adão quando Enoque nasceu? Adão tinha 622 anos. Adão era vivo quando Enoque nasceu. Adão tinha 622 anos. Enoque nasceu quando Adão tinha 622 anos. O que eu estou dizendo? Enoque conheceu Adão. Sabe quantos anos Sete tinha quando Enoque nasceu? 492 anos. Significa que Enoque conversou com Sete. Sete tinha 492 anos. Quando Enoque nasceu, Enos tinha 387 anos. Enoque conheceu Enos. Quando Enoque nasceu, Quenã tinha 297 anos. Quando Enoque nasceu, Jared, o pai dele, tinha, Malalel, tinha 200. Quando Enoque nasceu, Malalel, o avô dele, tinha 227 anos. Quando Enoque nasceu, Jared tinha 162 anos. Enoque teve um filho, ele conheceu o filho dele, é óbvio, né? Metusalém, quando Enoque morreu, Metusalém tinha 300 anos quando Enoque morreu. Quando Enoque morreu, Lameque tinha 113 anos. O que eu estou dizendo? Enoque conversou pessoalmente com Adão, com Sete, com Enos, com Quená, com Mahalalel, com Jared, com o filho dele Matusalém, por óbvio, e com o neto dele Lameque. O único homem que Enoque não conheceu foi Noé. Por isso que eu não coloquei Noé na lista. Enoque morreu antes de Noé nascer. Ele conheceu todos os seus antepassados desde a criação. Olha um detalhe. Quando Enoque morreu no ano 987. Sabe com quantos anos Adão morreu? Adão morreu com 930 anos. Adão morreu com 930 anos. Ou seja, Enoque foi no enterro de Adão.
Enoque conheceu Sete. Por que é importante Enoque ter conhecido Enos? Porque quando Enos nasceu, e Enos era filho de Sete, e Sete era filho de Adão, os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Ou seja, quando Enos nasceu, aqui se começou a orar. Os homens aprenderam, a terceira geração depois de Adão, já aprendeu a orar, a buscar a Deus. Então nós temos que entender que Enoque ouviu Adão contar a história do Jardim do Éden. Quantas vezes você acha que Adão contou a história? Adão viveu 930 anos. Se ele contasse a história dele uma vez por ano na vida dele, ele teria contado a história 930 vezes. Enoque viveu 365 anos. Se Adão contasse a história uma vez por ano, Enoque ouviu a história do Jardim do Éden 365 vezes. A Bíblia, até Abraão, ela era, até Moisés, isso aqui nós chamamos de tradição oral. Tradição oral. A Bíblia foi relatada, contada de ouvido para ouvido. As pessoas hoje, elas desprezam a palavra de Deus, dizem que basta pouca coisa na palavra de Deus. Mas quando eu falei que um prisioneiro num país em que ele está sendo torturado, ele está ansioso por ter uma folhinha da Bíblia. O maior sonho dele quando sair da prisão é conhecer a Bíblia inteira. Imagina o prazer que Enoque não tinha de ouvir a história de Adão, que contou para Sete, que contou para Enos, que contou para Quená, que contou para Malali, que contou para Jared, que chegou em Enoque. Mas não é só chegou de pai para filho. Enoque podia ir àqueles que estavam vivos, testemunhos vivos da história. Então, quando a gente fala Enoque andou com Deus, ele andou com Deus porque ele um dia Adão chega para Enoque e diz assim: Enoque, Enoque chega para Adão. Enoque diz assim: Adão, conta de novo aquela história do Éden. Adão começa a contar. Ele conta que Deus criou os céus e a terra, criou o homem, pôs no jardim, plantou o jardim, pôs o homem no jardim, pôs a costela, pôs o homem para dormir, tirou a costela do homem, fez a mulher, e aí ele conta que a serpente chegou e tá. Entenda, Enoque só tinha da Bíblia 6 folhinhas, 8 folhas. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 folhas. A única coisa que ele conseguia ler era essas 6 folhinhas que estão aqui. O que Enoque, quando Adão contou a história do Jardim do Éden para ele, o que ele pedia para Adão repetir? Ele dizia: não, Adão, hoje eu não quero saber desse negócio do Jardim do Éden, não. Eu não quero saber do dia que você caiu, não. Eu não quero saber. Ele foi recolhido, ele foi arrebatado, ele foi transladado, ele não morreu, ele foi vivo para o céu. Aí Enoque falou assim: Adão, a história que eu quero ouvir de você é essa história aqui, ó. Olha a história que Enoque queria ouvir. Olha a história que Enoque queria ouvir. Gênesis capítulo 3, verso 8. Eu vou parar até onde Enoque queria ouvir. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim do Éden, pela viração do dia.
Enoque, para, Adão, para. Para, Adão. Adão, para. Não quero ouvir mais nada. O que foi, Enoque? Para, Adão. Conta de novo. Adão, quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia. Enoque, como é que é? Você ouviu a voz de Deus? Ouvi. Você está brincando comigo? Ouvi. Aonde? Lá no jardim do Éden. Cadê o jardim do Éden, Adão? Vem cá, Enoque. Vamos comigo, vamos fazer uma viagem, vamos fazer uma jornada. Aí Adão chega e fala, Enoque, olha ali, ó. Tá vendo? É naquela direção, mas daqui a gente não pode ir para lá, não. Por quê? Deus colocou um anjo com espada flamejante. Se a gente for lá, ele mata. Não tem jeito, não. Lá a gente não volta. Enoque, mas espera lá. Espera lá. Você está dizendo para mim que Deus estava andando no jardim do Éden na viração do dia? Estava. Enoque fica. Ele só tem essas folhinhas da Bíblia aqui. É 6 folhinhas da Bíblia que ele tem. Ele não tem mais nada. Então ele tem que voltar para aquelas 6 folhinhas. E ele diz assim: Adão, conta para mim de novo a história. Eu quero ouvir melhor essa história. Adão vai contar a história para ele de novo. E Adão vai falar assim: olha, Enoque, quando Deus criou o jardim do Éden, deixa eu explicar uma coisa para você. Senta aqui, Enoque. Senta aqui comigo. Olha, sabe, a gente, quando conversa com as outras pessoas, quem é que senta com a gente para ouvir a palavra de Deus? Quem é que senta do nosso lado? Conta a história da Bíblia. Meus filhos, quando era pequeno, queriam ouvir a história da Bíblia, mas depois que vai crescendo, o mundo vai atraindo. E aí não quer mais ouvir a gente contar a história da Bíblia. Quantas pessoas você conhece que você pode sentar perto dela e fala assim, olha, vamos abrir a Bíblia aqui, mas não é abrir a Bíblia como quem diz assim, eu já sei o que está escrito. Não, vamos ler para entender. Enoque, senta aqui, Enoque. Senta aqui. Sentaram um numa pedra, outro numa outra pedra. Adão já com 622 anos. Vamos colocar mais 30 anos. 652 anos. 660 anos. Vamos pegar 700 anos. Adão com 700 anos. Senta aqui, Enoque. Enoque já homem barbado. E Adão vai contar de novo a história para Enoque. Adão deve ter contado essa história. Era quase um ato de redenção para ele. Certo, Adão falou, eu já causei tanto prejuízo para o ser humano, que quando eu saí, porque eu fui expulso do Jardim do Éden, a única coisa que eu quero fazer na vida é contar a minha história para quem quiser ouvir, quantas vezes forem necessárias. Por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus se renova a cada dia. Não falta assunto para quem tem amor, paixão pela palavra de Deus. Eu fui fazer um seminário teológico. Deixa eu explicar para você como é que eu fiz o seminário teológico. Em 1986, aliás, 1984, eu entrei no seminário de teologia e estudei 84, 85, 86, 3 anos e me formei em teologia, ok? Só que em 83, 82 e 81, 3 anos antes de ir para o seminário, eu fui numa livraria evangélica. 81 eu estava com 19 anos, com 20 anos. Eu fui numa livraria evangélica, comprei mais ou menos 100 a 150 livros
E nesses 3 anos eu estudei a Bíblia. Depois eu fui para o seminário. Aí você vai falar assim, você foi no seminário para aprender a Bíblia? Eu digo não. Não era o meu objetivo no seminário aprender a Bíblia. Até porque em seminário de teologia a última coisa que você aprende é a Bíblia. O que se aprende no seminário de teologia? Acerca da Bíblia. Quando que a Bíblia foi escrita, da onde que ela veio, para onde que ela foi, qual o contexto histórico, essas coisas todas, mas é sobre a Bíblia. Você não aprende a história da Bíblia, a aprofundar na Bíblia. Você aprende acerca da Bíblia. Então eu sabia que se eu fosse para um seminário teológico, eu não ia aprender a Bíblia, eu ia aprender acerca da Bíblia, que é completamente diferente. Então eu fui preparado para aprender acerca da Bíblia e não a Bíblia. A Bíblia eu aprendi antes de entrar no seminário. Então quando eu entrei no seminário, eu já entrei sabendo a Bíblia. E por que então eu fui no seminário? Porque o seminário era o menor atalho que existia para mim, o menor atalho, entenda bem, o seminário teológico era o menor atalho que eu sabia existir para eu identificar o que era falsa doutrina com muita rapidez. Por que eu queria identificar falsa doutrina, falsa religião, falsa seita, e eu sabia que o seminário ia me dar essa habilidade, essa capacitação? Não é porque eu queria estudar falsa religião, falsa doutrina, falsa... Não era isso. Era porque se eu soubesse aonde que estava o erro, eu ia me desviar dele para focar na verdade. Então, quando eu saí do seminário, eu saí em busca de tudo aquilo que me ajudava a entender a Bíblia. E tudo aquilo que era fora da Bíblia eu descartava. Então eu não estudei geografia bíblica, eu não estudei história bíblica, eu não estudei... Quando eu falo história, significa no sentido dos livros da história acerca da Bíblia. Eu não estudei, por quê? Porque eu já sabia que lá essa parte não me interessava. O meu foco era conhecer a verdade, o meu foco era conhecer a Bíblia. Então tudo que me tirava fora da Bíblia era distração. Eu colocava de lado. Por que eu estou dizendo isso? Porque se Enoque teve contato com Adão, ele queria sugar Adão. Ele queria extrair de Adão tudo que Adão tinha para dar. Ele queria espremer Adão. Ele queria ouvir de Adão. Adão deve ter falado assim, de todos os meus tataranetos, o que me dá mais... eu já nem gosto de chegar perto é Enoque. Enoque não para de querer ouvir eu falar a mesma história, a mesma história. O apóstolo Pedro diz assim, eu falo as mesmas coisas, isso é segurança para vocês. Quantas pessoas estão atrás de novidade e não entram na Bíblia para se aprofundar, para conhecer, para se solidificar? Aprende a Bíblia por curiosidade. Enoque, ele falava, conta de novo, Adão, conta de novo. E Adão falava, olha, Enoque, é o seguinte, quando ouvimos a voz do Senhor que andava no jardim pela viração do dia, Enoque falou, você está dizendo que todo dia é todo dia. Na viração do dia? Na viração do dia. Que horas? 6 horas da tarde. Na hora que o sol se colocava, Deus aparecia, chegava lá, chegava. Enoque deve ter sentado numa pedra, pensando. Aí Enoque um dia chamou Adão, falou, Adão, vem cá, tá faltando alguma coisa que eu perdi. Conta de novo aquela história do Jardim do Éden, Adão. Adão fala, Enoque, vou te contar, qual a parte que você quer ouvir? Aí Enoque fala assim, pula logo para aquela parte da promessa. Adão falava, olha, a promessa é assim, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Enoque pensou, pera lá, vamos entender, Adão. Você está dizendo que Deus prometeu
que a mulher ia ter um filho e que ele pisaria a cabeça da serpente. Isso mesmo. Enoque pensou. Adão, quem é teu filho? Sete. Sete, vem cá. Sete está vivo. Aí ele começa a contar e ele fala assim, Sete, você é o filho prometido lá que Deus prometeu em Gênesis 3,15? Olha, Sete, olha, Enoque, sinceramente, eu não sou aquele homem, não. A minha esperança era que o meu filho fosse aquele homem. Aí Sete saiu fora e Enoque correu atrás de Enos. Enos, vem cá, Enos. Você nasceu de Sete? Nasci, claro. É que naquela época não tinha teste de paternidade, né? Você nasceu de Sete? Nasci, claro. Me explica uma coisa. Você é aquele homem prometido que ia nascer da barriga da mulher? Olha, Enos. Sete, deixa eu te dizer, Enoque. Acho que não sou eu, não. A minha esperança era que fosse o meu filho, Kená. Aí Enoque, ei, Kená, vem cá, Kená. E Kená chegava lá, Enoque, você é filho do Enos? Eu sou filho do Enos. Você é aquele filho prometido lá de Gênesis 3,15 que a mulher ia ter um filho? Olha, eu sou filho de Enos, Enos é filho de Sete, Sete é filho de Adão, mas eu não sou esse homem, não. Tá difícil. Mas quem sabe, a minha esperança era o meu filho Malali. Aí Enoque chama Malali e diz, Malali, vem cá. Você é aquele filho da promessa lá de Gênesis 3,15? Da promessa lá que Deus fez à mulher que ia ter um filho? Ele, olha, eu sou da descendência, mas eu não sou esse homem, não. Eu não consigo me ver salvando o mundo. Eu não consigo pensar que eu vou pisar a cabeça da serpente. Mas eu tinha esperança que o meu filho... Quem é teu filho? Jared. Ah, claro, meu pai. Ô pai, vem cá. Aí o pai chega e fala, pai, você é o homem prometido que vai libertar a gente desse mundo perdido? Olha, meu filho, eu bem que gostaria. Se você não soubesse o quanto de tristeza dá no o meu coração, vendo a atitude dos filhos de Caim, sabe? Eu estou desacursoado, mas eu não sou aquele homem prometido, não. Eu espero que seja você, porque você é meu filho. Você é meu filho, Enoque. Você é filho de Jared. Jared é filho de Malali. Malali é filho de Kená. Kená é filho de Enos. Enos é filho de Sete. Sete é filho de Adão. É você o homem. Enoque, Deus. Lembra que ele já sabia invocar o nome de Deus. Deus. Eu sei que eu estou na linha da promessa. Eu quero ter um filho. Mas eu não acho que eu sou aquele homem que vai pisar a cabeça da serpente, não. Aí ele para, ele pensa. Aí ele pensa e ele começa a pensar com inteligência. Ele fala, pera lá, Adão não é. Adão teve um filho chamado Sete, Sete não é. Sete teve um filho chamado Enos, Enos não é. Enos teve um filho chamado Kená, Kená não é. Kená teve um filho chamado Malali, Malali não é. Malali teve um filho chamado Jared, Jared não é. Jared teve eu e eu não sou. Eu também não tenho muita esperança que vai ser logo meu filho Metusalém. Pode até ser. Mas quem é esse homem que Deus vai enviar? Aí ele volta correndo lá e chama Adão de novo. Adão, vem cá. Está faltando alguma coisa, Adão. Conta de novo a história do Jardim do Éden. Adão fala, olha, quando Deus criou o homem, ele disse assim, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Aí ele fala, como é que é? Um homem conforme a nossa imagem e semelhança. Aí ele começou a ligar os pontos. Espera lá. Vai nascer um filho da mulher que vai pisar a cabeça da serpente. Deus está dizendo que o homem é criado à imagem de Deus. Adão
Ele já chama Adão de novo. Adão, vem cá, corre aqui, Adão. Adão velhinho lá, 600, 700 anos de idade, chega correndo lá do jeito que ele pode, senta de novo com Enoque e diz: Enoque, de novo, Enoque, que história você quer ouvir agora? Conta de novo a história do Jardim do Éden. Mas que parte da história? Aquela história que aquele dia que você viu a mulher e você viu que estava sem roupa, e aí você fez uma folha de roupa de folha. Conta essa história de novo. Aí Adão vai repetir pela milésima vez a história para Enoque. E a história que ele repete é essa: abriram os olhos e perceberam que estava nu. Aí Enoque chama Adão e fala: Adão, repete de novo. O meu olho abriu e eu vi que eu estava sem roupa, nu. Tá, tudo bem. Você já me disse que estava nu, já me disse que fez uma roupa para você, mas eu quero saber uma coisa. Se você descobriu que estava nu, qual era a tua roupa antes? Aí Adão fala: olha, Enoque, eu vou te dizer uma coisa. Eu não tenho como explicar a minha roupa. Porque a minha roupa, Enoque, era a própria glória de Deus. A glória de Deus me cobria. Por isso que eu não via a minha nudez. Eu não via a nudez da minha esposa. Nós éramos cobertos pela glória de Deus. Enoque, peguei! Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Adão foi o homem que caiu. Então Adão não é esse homem que Deus fez. Se Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, a palavra de Deus não pode falhar. Significa que o filho da mulher que vai nascer é o homem glorioso. É o homem que Deus fez. É o homem vestido da glória de Deus. É esse o homem que eu estou esperando. É esse o homem. E aí ele chama Adão de novo. Adão, conta a história novamente, porque agora eu estou entendendo as coisas. E Adão conta a história. E ele diz: na viração do dia, Deus andava comigo. Enoque falou: peguei. A minha vida vai ser feita nessa visão. Eu vou moldar a minha vida nessa visão. Se Deus andou com Adão no jardim do Éden, Deus vai andar comigo. Eu creio que Deus ainda tem o propósito de andar com o ser humano. E eu quero que Deus anda comigo. Eu quero que Deus anda comigo. Ó Deus, não sei como o Senhor vai fazer, mas na viração do dia o Senhor vai ter que vir visitar-me. O Senhor vai ter que andar comigo. Eu não quero só uma visitinha de meia hora, não. Não é uma visitinha de uma hora, não. O Senhor vai andar comigo todos os dias. Eu não vou abrir mão disso, não. O que o Senhor vai fazer, eu não sei, não quero nem saber. Se o Senhor andou com meu bisavô, tataravô, Adão, lá no Jardim do Éden, por que só ele com esse privilégio? De jeito nenhum. Se ele andou contigo, nem que foi por um pouquinho, e depois ele perdeu aquela comunhão com o Senhor, eu não vou perder. Se 7 hienos aprender a falar contigo, eu estou falando contigo, e eu estou falando contigo que eu quero o Senhor andando comigo. E assim termina a live de hoje. Porque amanhã nós vamos ter que voltar de novo no mundo de Enoque. Para entender o que mais Enoque descobriu. Com 5 folhas da Bíblia, gente.
Enoque não usou mais nada, ele só tinha 8 folhas da Bíblia. Ele só tinha 8 folhinhas lá no começo. E ele tomou uma decisão: eu vou andar com Deus. Eu não abro mão. Eu pergunto, você vai abrir mão de andar com Deus? Será que você vai abrir mão de andar com Deus? Porque Deus anda com você. O Espírito Santo habita em você. Agora, se você quer andar com Deus, você quer conscientemente você andar com Deus? E assim termina a nossa live. Pega esse aviãozinho e manda. Chama quem você conhecer, para amanhã nós sabermos como é que foi o mundo de Enoque. O que mais que Enoque descobriu com 8 folhinhas da Bíblia. A gente tem a Bíblia inteira e não conhece a palavra de Deus. Enoque com 8 folhinhas na Bíblia, 8 folhinhas da Bíblia, ele tomou a decisão de andar com Deus. Quanto de Bíblia você precisa para tomar a decisão? Eu vou andar com Deus. Eu estou convidando você a me seguir no Instagram, para nós construirmos uma comunidade de pessoas que querem aprender a andar com Deus. Que tome isso como uma atitude consciente. Eu quero andar com Deus. Eu aguardo você amanhã, às 20 horas em ponto, para nós continuarmos no mundo de Enoque. E o que mais Enoque descobriu que mudou a vida dele e fez ele tomar essa decisão de andar com Deus. Que o Senhor seja louvado.